Você já conheceu alguém que parecia ter uma conexão especial com o mundo ao nosso redor? Uma pessoa que sabe exatamente qual planta usar quando você tem dor de estômago, ou que sempre parece saber o que vai acontecer antes de ocorrer? Talvez você tenha notado alguém que se comporta de maneira diferente quando há lua cheia, ou que tem uma coleção de objetos aparentemente comuns, mas que cuida com atenção especial. Desde tempos antigos, pessoas com capacidades e conhecimentos especiais existiram em todas as culturas, conhecidas por diferentes nomes: curandeiras, curadoras, sábias e, sim, também bruxas. A antropóloga Margaret Murray escreveu em 1921 que a chamada bruxaria era, de fato, uma antiga religião cujos seguidores foram ativamente perseguidos pela igreja dominante. Essa perspectiva nos convida a olhar além dos estereótipos popularizados pelos contos de fadas e pelos filmes de Hollywood. Hoje vou compartilhar com você 7 sinais, documentados historicamente, que podem indicar que alguém pratica a bruxaria tradicional. Este conhecimento não apenas o ajudará a reconhecê-las, mas também a entender melhor uma tradição ancestral que foi mal compreendida e perseguida durante séculos. E fique até o final, porque o 7º sinal é provavelmente o mais revelador e surpreendente de todos. Ele abrirá seus olhos para um mundo que sempre existiu ao lado do nosso, às vezes bem diante de nós, mas que muitos não sabem reconhecer. Para entender realmente esses sinais, primeiro precisamos viajar de volta no tempo e explorar o que significa ser uma bruxa a partir de uma perspectiva histórica e cultural genuína. A bruxaria, como a conhecemos hoje, tem suas raízes em antigas práticas espirituais que se desenvolveram muito antes do cristianismo. Segundo a historiadora Silvia Federici, autora de Caliban e a Bruxa, essas tradições estavam profundamente conectadas ao conhecimento da natureza, da medicina natural e à compreensão dos ciclos da vida e da morte. Na Europa pré-cristã, essas praticantes eram respeitadas em suas comunidades. Eram elas que ajudavam nos partos, conheciam os remédios para as doenças e entendiam as propriedades das plantas e os ciclos naturais melhor do que ninguém. Não eram vistas como malignas, mas como mulheres sábias, essenciais para a sobrevivência da comunidade. No entanto, como explica o historiador Ronald Hutton em seu livro The Triumph of the Moon, com a ascensão do cristianismo e mais tarde, entre os séculos XV e XVIII, essas praticantes começaram a ser demonizadas. A Inquisição e os julgamentos por bruxaria resultaram na perseguição e execução de milhares de pessoas, principalmente mulheres, acusadas de praticar magia negra ou de fazer pactos com o diabo. É importante distinguir entre esses estereótipos criados durante as perseguições e as práticas reais. As bruxas históricas não voavam em vassouras nem tinham verrugas no nariz. Eram pessoas comuns, muitas vezes marginalizadas, que mantinham vivos conhecimentos antigos em uma época de mudança e repressão. Hoje em dia, a bruxaria moderna ressurgiu como uma prática espiritual e cultural que honra essas antigas tradições. Desde a Wicca, formalizada na década de 1950 por Gerald Gardner, até diversos caminhos pagãos e tradições folclóricas que sobreviveram em segredo, essas práticas continuam a evoluir e a se adaptar. Compreender esses 7 sinais nos permite reconhecer não apenas quem pratica hoje, mas também apreciar a rica história cultural que essas tradições representam. Não se trata de julgar ou temer, e sim de entender uma parte importante da nossa história humana que foi incompreendida por tempo demais. Agora, vejamos o primeiro sinal que pode indicar que alguém está conectado a essas antigas tradições. Primeiro sinal: conexão profunda com a natureza. O primeiro e talvez mais fundamental sinal de que alguém pode estar praticando a bruxaria tradicional é a sua conexão profunda e incomum com o mundo natural. Não estamos falando apenas de uma pessoa que gosta de estar ao ar livre ou que tem plantas em casa. Estamos falando de uma relação quase simbiótica com a natureza. Em 1608, o magistrado e demonólogo inglês Reginald Scot documentou em sua obra The Discovery of Witchcraft como as pessoas acusadas de bruxaria demonstravam um conhecimento e uma familiaridade com o mundo natural que iam além do comum.
Ele observou que essas mulheres sábias pareciam se comunicar com o mundo natural de maneiras que outros não conseguiam entender. Como essa conexão se manifesta no dia a dia? Pense em alguém que parece entender a linguagem dos animais. Não que literalmente converse com eles, como nos contos de fadas, mas que consiga interpretar seu comportamento com precisão impressionante. Os animais, especialmente os selvagens ou os normalmente ariscos, sentem-se estranhamente à vontade em sua presença. A etnobotânica Maria Sabina, uma curandeira mazateca de Oaxaca, no México, exemplificava essa conexão. Apesar de não ter educação formal, ela possuía um conhecimento enciclopédico de centenas de plantas e suas propriedades, um saber transmitido oralmente ao longo de gerações. Maria podia caminhar pela floresta e identificar instantaneamente quais plantas curariam determinadas doenças, quais eram venenosas e quais tinham propriedades psicoativas utilizadas em rituais sagrados. Essa conexão vai além do simples conhecimento. Observe alguém que pratica bruxaria tradicional quando está em um ambiente natural. Você notará que essa pessoa se move de forma diferente, como se estivesse em sintonia com ritmos e energias que a maioria de nós não percebe. Elas podem sentir quando uma tempestade se aproxima muito antes de as nuvens aparecerem no horizonte, ou saber exatamente quando certos animais vão aparecer ou quando certas plantas vão florescer. Frequentemente, essas pessoas têm jardins impressionantes que prosperam contra todas as probabilidades. Plantas que murchariam sob os cuidados de outros parecem florescer sob sua atenção. Não é incomum que cultivem ervas incomuns ou difíceis de encontrar, muitas com propriedades medicinais ou usos rituais que foram esquecidos pela medicina moderna. Segundo o antropólogo Claude Lévi-Strauss, em seu estudo O Pensamento Selvagem, essa capacidade de classificar e trabalhar com a natureza representa um tipo diferente de conhecimento, não menos rigoroso que o científico, mas baseado na observação direta e na experiência sensorial imediata, em vez da análise abstrata. Historicamente, essa conexão com a natureza muitas vezes tornava essas pessoas suspeitas. Na época dos julgamentos por bruxaria, viver na beira da floresta ou ter um conhecimento extenso de plantas já era suficiente para despertar desconfiança. De acordo com os registros do julgamento de Agnes Sampson na Escócia, em 1590, sua capacidade excepcional de prever mudanças no clima e seu conhecimento de remédios à base de plantas foram apresentados como evidência de bruxaria. É importante distinguir esse sinal de um simples interesse pela natureza ou jardinagem. Alguém que pratica a bruxaria tradicional não apenas estuda a natureza, vive-a, respira-a e faz parte dela de uma maneira que transcende hobby ou até mesmo paixão. É como se essa pessoa tivesse um pé em nosso mundo e outro no reino natural, atuando como uma ponte entre ambos. Em culturas indígenas de todo o mundo, essas pessoas frequentemente ocupavam papéis especiais como xamãs ou curandeiros. A antropóloga Marija Gimbutas documentou como, na antiga Europa, as mulheres que mantinham esse tipo de conexão eram consideradas encarnações da deusa da terra, respeitadas por sua capacidade de mediar entre o mundo humano e o natural. Essa conexão também se manifesta em uma consciência aguçada dos ciclos naturais. Podem organizar suas vidas de acordo com as fases da lua, os solstícios e equinócios, ou os ciclos de plantio e colheita, mesmo se viverem em ambientes urbanos, onde esses ciclos já não são relevantes para a maioria das pessoas. Observe também como elas reagem a fenômenos naturais. Durante uma tempestade elétrica, enquanto outros buscam abrigo, elas podem ficar observando maravilhadas. Em uma noite de lua cheia, podem se sentir inexplicavelmente energizadas. Essa ressonância com fenômenos naturais é quase física, como se seu corpo e espírito estivessem sintonizados com as frequências do mundo natural. Em nossa sociedade moderna, na qual a maioria de nós vive desconectada da natureza, essa conexão profunda pode parecer quase sobrenatural. No entanto, antropólogos defendem que ela representa uma forma de conhecimento que um dia foi comum a todos os humanos, antes de a industrialização e a urbanização criarem uma separação entre as pessoas e o mundo natural.
Se você conhece alguém que parece ter essa extraordinária conexão com a natureza, que parece ler seus sinais como quem lê um livro aberto, pode estar diante de alguém que mantém vivas as antigas tradições de bruxaria. Agora passemos ao segundo sinal, igualmente revelador, mas focado em um aspecto específico dessa conexão com o mundo natural. Segundo sinal, conhecimento herbário e medicinal. Você já conheceu alguém que sempre sabe qual planta usar para qualquer doença? Uma pessoa que guarda na cozinha frascos cheios de ervas secas, tinturas estranhas e óleos que ela mesma prepara? Esse conhecimento de ervas não é casual e constitui o segundo sinal claro de que alguém pode estar praticando a bruxaria tradicional. O historiador medieval Geoffrey Burton Russell documenta em sua obra A History of Witchcraft que, durante a Idade Média, as mulheres que possuíam conhecimentos extensos de ervas eram frequentemente as mesmas que acabavam acusadas de bruxaria. Esse conhecimento, transmitido oralmente ao longo de gerações, abrangia centenas de plantas e suas aplicações, desde a cura de doenças até a indução de estados alterados de consciência para rituais espirituais. No Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas, o infame manual de caça às bruxas publicado em 1486, os autores Heinrich Kramer e Jakob Sprenger demonstravam preocupação especial com as mulheres que utilizavam ervas para curar, considerando esse conhecimento como evidência de pactos demoníacos. Ironicamente, esse texto nos fornece hoje uma visão das práticas herbárias que eram comuns entre as praticantes da época. O conhecimento de ervas de uma bruxa tradicional vai muito além de saber que a camomila ajuda a dormir ou que o alho tem propriedades antibióticas. É um entendimento integral que considera não apenas as propriedades físicas das plantas, mas também seus aspectos energéticos, espirituais e simbólicos. Por exemplo, a etnobotânica Claudia Müller-Ebeling documentou como as curandeiras tradicionais europeias associavam as plantas não apenas a propriedades medicinais, mas também a planetas, divindades e momentos específicos do ano em que deviam ser colhidas para maximizar suas propriedades. O tomilho não era apenas uma erva para tosse, era uma planta regida por Vênus, colhida idealmente durante a lua crescente, com propriedades tanto para purificar o lar, quanto para fomentar coragem e força. Uma pessoa com esse tipo de conhecimento de ervas provavelmente tem um espaço dedicado ao processamento e armazenamento de suas plantas. Pode ser um armário cheio de pequenos frascos rotulados, um sótão onde penduram plantas para secar, ou até mesmo um cômodo inteiro que funciona como laboratório de ervas. No jardim dela, se tiver um, você notará uma diversidade de plantas incomuns, muitas das quais têm múltiplos propósitos medicinais ou rituais. A famosa curandeira Emma Dupree, conhecida como Little Medicine Thing, na Carolina do Norte, mantinha um extenso jardim medicinal com mais de 100 variedades de plantas. Seus vizinhos a procuravam para tratar todo tipo de doença, desde resfriados até problemas cardíacos, muitas vezes depois de a medicina convencional falhar. Emma não apenas conhecia as propriedades de cada planta, mas também o momento exato em que devia ser colhida e como falar com ela enquanto o fazia. É importante distinguir entre um herbalista comum e alguém que pratica a bruxaria tradicional. Enquanto qualquer pessoa interessada pode aprender sobre ervas medicinais por meio de livros ou cursos, a praticante tradicional tem uma abordagem mais holística e intuitiva. Ela não segue apenas receitas, entende as plantas como entidades com espírito próprio, com as quais estabelece relações recíprocas. A antropóloga Judith Oakley, em seu estudo sobre curandeiras ciganas na Inglaterra, descreve como essas mulheres conheciam não apenas as propriedades das plantas, mas também os rituais específicos para colhê-las, agradecê-las e pedir permissão antes de arrancá-las. Esse aspecto ritual e relacional é característico do conhecimento de ervas ligado à bruxaria tradicional. Observe também como essas pessoas falam de suas plantas. Não é raro que se refiram a elas por nomes tradicionais em vez de seus nomes científicos ou comuns. Dente de leão pode ser chamado de leite de bruxa, erva dos desejos ou planta do oráculo, revelando camadas de conhecimento folclórico que se perderam para a maioria.
A etnofarmacóloga Rosita Arvigo documentou que as curandeiras tradicionais maias não só conheciam as propriedades medicinais das plantas, mas também suas contrapartes espirituais. Quais orações ou cantos deveriam acompanhar seu uso e quais oferendas deveriam ser feitas em troca de seu poder de cura. Essa dimensão espiritual do conhecimento de ervas é um sinal claro de práticas de bruxaria tradicional. Ao longo da história, as praticantes de ervas foram tanto procuradas quanto perseguidas. A parteira e herbalista Anne Hutchinson, na América colonial do século XVII, foi inicialmente respeitada por seu conhecimento medicinal, mas depois perseguida e exilada, quando esse mesmo conhecimento passou a ser visto como suspeito pelas autoridades puritanas. Em nossa era moderna de medicamentos produzidos em massa, encontrar alguém que identifique dezenas de plantas medicinais em um passeio pela floresta, que conheça as fases lunares ideais para colhê-las e que mantenha um conhecimento detalhado de suas múltiplas aplicações, é encontrar alguém que está preservando uma linhagem de sabedoria que remonta a milhares de anos. Essa pessoa provavelmente terá um respeito profundo por esse conhecimento e será seletiva quanto a com quem o compartilha. Não é apenas informação para ela. É uma responsabilidade sagrada, uma forma de honrar seus ancestrais e manter viva uma tradição que sobreviveu a séculos de perseguição. Então, da próxima vez que você conhecer alguém com um jardim peculiar cheio de plantas incomuns, que sempre parece ter o remédio perfeito para qualquer doença e que fala das plantas como se fossem velhas amigas, pode estar diante de alguém que pratica um dos aspectos mais antigos e fundamentais da bruxaria tradicional. E agora prepare-se para explorar o terceiro sinal, que nos leva a um domínio menos tangível, mas igualmente revelador. Terceiro sinal: sensibilidade energética e espiritual. Deixe-me contar a história de Tituba, uma mulher escravizada em Salem que, antes dos infames julgamentos por bruxaria de 1692, era conhecida em sua comunidade por sua capacidade de sentir coisas que outros não conseguiam perceber. De acordo com os registros históricos analisados pela historiadora Elaine Breslau, Tituba podia detectar doenças antes de surgirem sintomas, sentir a presença de espíritos e perceber intenções ocultas. Essa sensibilidade, enraizada em suas tradições caribenhas e sul-americanas nativas, foi posteriormente usada como evidência contra ela quando começaram as acusações de bruxaria. O terceiro sinal de que alguém pratica a bruxaria tradicional é precisamente essa sensibilidade energética e espiritual aguçada. Não se trata apenas de ser intuitivo ou empático, mas de uma capacidade desenvolvida para perceber e trabalhar com energias e presenças que escapam aos 5 sentidos convencionais. Segundo a antropóloga Susan Greenwood, autora de The Nature of Magic, essa sensibilidade corresponde ao que ela chama de consciência mágica, uma forma de conhecimento que não opera pelo pensamento racional linear, mas por meio de participação direta com o mundo em estados alterados de consciência. Como essa sensibilidade se manifesta na vida cotidiana? Observe alguém que, ao entrar em um cômodo, parece imediatamente consciente da atmosfera emocional, não só notando se as pessoas estão felizes ou tristes, mas percebendo tensões específicas, conflitos não resolvidos ou até mesmo eventos que ocorreram ali no passado. Essas pessoas frequentemente relatam sensações físicas quando percebem energias, arrepios, formigamento nas mãos ou na nuca, mudanças de temperatura ou sensações de peso ou leveza. Não são impressões vagas. Para elas, essas percepções são tão reais e tangíveis quanto ver ou ouvir. A parapsicóloga Louisa Rhine documentou centenas de casos de pessoas com sensibilidade extraordinária durante o século XX, encontrando padrões consistentes em como descreviam suas experiências. Um aspecto notável é que muitos de seus sujeitos vinham de famílias com tradições de curandeirismo ou de dom especial, transmitido ao longo de gerações. A antropóloga Felicitas Goodman, que estudou práticas de transe em diversas culturas, descobriu que pessoas com papéis semelhantes ao que chamaríamos de bruxas em suas sociedades tradicionais
Compartilhavam a capacidade de entrar voluntariamente em estados de consciência alterada, o que aumentava sua sensibilidade perceptiva. Em tempos históricos, essa sensibilidade podia se manifestar como a capacidade de encontrar água subterrânea, uso de varas de Zaori, localizar objetos perdidos ou até detectar doenças lendo a aura ou o campo energético de uma pessoa. O folclorista britânico Owen Davies documentou como, até o início do século XX, em comunidades rurais europeias, existiam pessoas conhecidas como videntes, que eram consultadas regularmente para esses fins. Alguém com essa sensibilidade pode falar em ver cores ao redor das pessoas, sentir nós ou bloqueios energéticos no corpo de alguém doente ou perceber a presença de seres não físicos. Para muitos observadores céticos, essas afirmações podem parecer fantasiosas, mas a antropologia transcultural mostra que tais percepções são relatadas de forma consistente em diversas culturas que não tiveram contato entre si. A historiadora Emma Wilby, em seu estudo das transcrições dos julgamentos por bruxaria na Escócia, encontrou descrições detalhadas de acusadas que afirmavam ver e se comunicar com espíritos da natureza, ancestrais ou entidades que serviam como guias e mestres. Longe de serem invenções para confessar sob tortura, Wilby argumenta que essas descrições refletem experiências genuínas, interpretadas por meio do contexto cultural da época. Uma característica notável dessa sensibilidade é a sua especificidade. Não é apenas uma sensação vaga de energias, mas percepções detalhadas e frequentemente verificáveis. A etnógrafa Edith Turner, que estudou curandeiros na Zâmbia, inicialmente cética, ficou impressionada quando começou a perceber o que os xamãs locais descreviam como espíritos de doença, se manifestando de forma visível durante rituais de cura. As pessoas com essa sensibilidade frequentemente tomam precauções específicas que podem parecer estranhas a outros. Podem evitar certos lugares que sentem como pesados ou escuros, usar técnicas de proteção energética antes de entrar em locais lotados ou realizar limpezas energéticas regulares em seus lares com defumações, sons ou visualizações. Também podem mostrar uma capacidade incomum de trabalhar com essas energias de forma prática. Podem aliviar dores de cabeça com imposição de mãos, detectar exatamente onde está uma lesão sem serem informadas ou criar mudanças perceptíveis na atmosfera de um lugar por meio de rituais ou intenções focadas. A médica e antropóloga Ruth Inge Heinz documentou inúmeros casos de curandeiros tradicionais que podiam diagnosticar doenças com precisão apenas lendo o campo energético do paciente, muitas vezes identificando problemas posteriormente confirmados por exames médicos convencionais. Essa sensibilidade não surge da noite para o dia. Segundo a historiadora Eva Pox, nas tradições de bruxaria europeia, essa capacidade frequentemente se desenvolvia por meio de iniciações formais, doenças transformadoras ou experiências de quase morte que abriam a percepção para outras dimensões da realidade. É importante distinguir essa sensibilidade genuína do mero interesse por assuntos paranormais ou esotéricos. Alguém que simplesmente lê livros sobre energias ou participa esporadicamente de workshops pode ter curiosidade, mas uma pessoa com a sensibilidade característica da bruxaria tradicional vive essa percepção de forma constante e integral como parte de sua experiência cotidiana do mundo. Se você conhece alguém que parece saber coisas sem que lhe contem, que constantemente percebe aspectos da realidade que passam despercebidos para os outros e que navega pelo mundo como se estivesse sintonizado em frequências adicionais de experiência, talvez esteja diante de alguém que encarna esse terceiro sinal da bruxaria tradicional. Em seguida, vamos explorar o quarto sinal, que nos mostra como essas percepções se traduzem em práticas concretas, seguindo os ritmos da natureza. Quarto sinal: rituais e práticas cíclicas. Imagine observar alguém que, sem falhar, a cada lua cheia sai até o jardim para colocar uma tigela de água sob a luz prateada. Ou uma pessoa que, a cada mudança de estação, faz uma limpeza profunda em sua casa,
acompanhada de rituais específicos e da preparação de comidas tradicionais. Esses padrões de comportamento cíclico constituem o quarto sinal revelador de alguém que pratica a bruxaria tradicional. Ao longo da história, as bruxas foram fundamentalmente guardiãs dos ciclos. Enquanto o calendário moderno avança linearmente, a consciência tradicional se move em círculos, seguindo os padrões da lua, do sol, das estações e dos ciclos de vida e morte. Segundo o historiador Ronald Hutton em sua obra The Stations of the Sun, antes da padronização do calendário gregoriano, as comunidades rurais europeias organizavam sua vida em torno de festivais sazonais que marcavam pontos críticos do ano agrícola e pastoral. Essas celebrações, como Imbolc, Beltane, Lughnasadh e Samhain, formavam o núcleo do ano ritual para quem praticava as antigas tradições e foram posteriormente demonizadas como aquelarres de bruxas. A arqueóloga Marija Gimbutas encontrou evidências de que esses ciclos rituais remontam ao menos ao Neolítico, com figuras femininas ligadas a fases lunares e sazonais aparecendo em artefatos de mais de 7.000 anos. Esses padrões rituais, ela argumenta, representam uma continuidade surpreendente em práticas espirituais centradas nos ciclos naturais. Como esses rituais cíclicos se manifestam hoje em dia? Uma pessoa que pratica bruxaria tradicional provavelmente organiza sua vida seguindo um calendário diferente do convencional. Você notará que ela presta atenção especial às fases lunares, particularmente a lua nova e a lua cheia, realizando atividades específicas nesses momentos. O etnógrafo Carlos Castaneda documentou como seu informante, Dom Juan Matos, realizava rituais específicos de acordo com a posição da lua, explicando que certos trabalhos mágicos só podiam ser feitos em determinadas fases lunares, devido às diferentes qualidades energéticas disponíveis em cada momento. Além dos ciclos lunares, os solstícios e equinócios, aproximadamente em 21 de junho, 21 de setembro, 21 de dezembro e 21 de março, são momentos de significado ritual especial. Uma praticante pode levantar-se ao amanhecer no solstício de verão para saudar o sol ou manter uma vigília na noite mais longa do ano, no solstício de inverno. A antropóloga Jeanne Favre-Saada, em seu estudo sobre práticas mágicas na França rural, na década de 70, documentou como as desencantadoras, equivalentes locais de bruxas, realizavam rituais específicos em momentos precisos do ciclo agrícola, seguindo tradições que vinham de gerações. Essas práticas não são arbitrárias. A historiadora Ariadne Green documentou como muitos rituais tradicionais coincidem com momentos de mudança energética perceptível no ambiente natural. A seiva subindo nas árvores no fim do inverno, a intensificação da luz no solstício de verão, ou o véu aparentemente mais fino entre os mundos em Samhain, Halloween. Um sinal revelador é como essas pessoas comemoram datas festivas. Enquanto a maioria participa de celebrações convencionais, alguém que pratica bruxaria tradicional pode observar discretamente os 8 sabás do ano pagão, os solstícios, equinócios e os pontos intermediários entre eles. Mesmo que participe de festividades convencionais, como Natal ou Páscoa, pode incorporar elementos mais antigos e pagãos em suas comemorações, reconhecendo as raízes pré-cristãs dessas festas. A historiadora Margaret Murray, embora controversa em alguns aspectos de seu trabalho, documentou de forma correta como muitas práticas rurais europeias que sobreviveram até o século XX continham elementos rituais ligados a antigos cultos de fertilidade e ciclos sazonais, frequentemente camuflados em celebrações cristianizadas. Quinto sinal: ferramentas e símbolos tradicionais. Se você já entrou na casa de alguém e notou uma coleção peculiar de objetos que parecem ter um propósito especial, pode estar diante do quinto sinal de que essa pessoa pratica bruxaria tradicional. Não falamos de artigos mágicos típicos vendidos em lojas comerciais, mas de ferramentas e símbolos com significado profundo e uso prático em tradições ancestrais. A antropóloga Sabina Magliocco, em seu estudo Witching Culture, documenta como as praticantes contemporâneas utilizam ferramentas que têm raízes em tradições que remontam a séculos.
Essas ferramentas não são simples adornos, são extensões do próprio poder da praticante, muitas vezes consagradas por meio de rituais específicos e tratadas com grande reverência. Entre os objetos mais comuns, você pode encontrar o atame, uma adaga ritual geralmente com cabo preto, que não é usada para cortar fisicamente, mas para direcionar energia. Esse instrumento tem paralelos em muitas tradições xamânicas pelo mundo. Segundo um estudo da historiadora Margaret Murray, ferramentas semelhantes aparecem em descrições de rituais mágicos em documentos que datam do século XV. O caldeirão é talvez o símbolo mais reconhecível, popularizado por Shakespeare em Macbeth, mas com uma história muito mais antiga e significativa. A arqueóloga Miranda Green documentou como, na Europa celta, os caldeirões tinham associações sagradas com transformação, abundância e renascimento. Uma praticante moderna pode usar um caldeirão pequeno para queimar ervas, misturar poções ou como foco para meditação e visualização. Outros objetos que você pode notar incluem varas ou bastões, muitas vezes feitos de madeiras específicas, como salgueiro, carvalho ou aveleira. De acordo com o folclorista Nigel Pennick, diferentes madeiras têm associações tradicionais diferentes. O salgueiro se liga à lua, à água e aos sonhos. O carvalho, à força e proteção. A aveleira, à sabedoria e adivinhação. A etnógrafa Tanya Luhrmann, em seu estudo sobre praticantes contemporâneos, observou que essas ferramentas não são consideradas mágicas em si, mas canais que amplificam a intenção e a energia de quem as utiliza. Como explicou uma de suas informantes, a magia não está na vara, a vara está na bruxa. Algo particularmente revelador é a presença de um altar pessoal. Diferente de altares religiosos convencionais, esses espaços sagrados costumam ser muito personalizados e podem conter uma variedade de objetos, pedras, penas, ossos, pequenas estatuetas, velas de cores específicas, tigelas com água ou sal, plantas e outros elementos naturais. O historiador Owen Davis documentou como esses altares domésticos têm precedentes em práticas populares europeias que sobreviveram clandestinamente durante séculos de perseguição religiosa. Uma praticante de bruxaria tradicional pode também ter símbolos específicos em sua casa ou até tatuados em seu corpo. Pentalfas, estrelas de 5 pontas, triceles, espirais triplas, luas crescentes, nós celtas ou símbolos da deusa são comuns. Segundo a arqueóloga Marija Gimbutas, muitos desses símbolos remontam ao Neolítico e mantiveram associações com o sagrado feminino e os poderes da natureza ao longo de milênios. A historiadora Emma Wilby, analisando transcrições de julgamentos por bruxaria do século XVII, encontrou descrições de amuletos e talismãs que as acusadas carregavam para proteção ou para atrair boa fortuna. Esses pequenos objetos, muitas vezes feitos de materiais naturais e gravados com símbolos específicos, têm equivalentes modernos em práticas atuais. O que distingue uma verdadeira praticante é a relação pessoal com essas ferramentas. Ela não as coleciona por estética ou moda, mas desenvolve um vínculo profundo com cada objeto. O antropólogo Robert Wallace documentou como muitas praticantes tradicionais passam por processos específicos para encontrar suas ferramentas, às vezes esperando anos até que o objeto certo apareça, frequentemente de maneiras sincrônicas ou inesperadas. Essas ferramentas costumam ser tratadas com cuidado especial. Você pode notar que a pessoa as limpa fisicamente e as limpa energeticamente, talvez passando-as na fumaça de ervas sagradas como sálvia, alecrim ou palo santo. Muitas praticantes guardam suas ferramentas embrulhadas em tecidos naturais, como seda ou linho, e algumas mantêm certos objetos fora da vista de estranhos. A antropóloga Susan Greenwood observou que praticantes experientes podem realizar rituais sem ferramenta física alguma, depois de internalizar o que esses objetos simbolizam. No entanto, mesmo essas praticantes tendem a manter alguns objetos pelo valor ancestral e tradicional. Um aspecto fascinante documentado pela historiadora Eva Pox é como esses objetos frequentemente são transmitidos por gerações. Uma varinha, um anel
ou mesmo uma simples pedra, podem passar de avó para neta, carregando não apenas o poder simbólico do objeto, mas também a conexão com os ancestrais que o utilizaram. Esses objetos herdados são especialmente valorizados nas tradições de bruxaria familiar. Alguns símbolos podem não ser evidentes para um observador casual. A etnógrafa Jeanne Favre-Saada documentou como, na França rural, certas marcas ou padrões em objetos cotidianos, como vassouras, fornos ou até na disposição de plantas em um jardim, podiam servir como símbolos de proteção, visíveis apenas para quem entendia seu significado. No mundo moderno, essas ferramentas e símbolos podem estar discretamente integrados ao dia a dia. Um pingente aparentemente decorativo pode ser um talismã de proteção. Uma coleção de pedras no parapeito da janela pode estar disposta seguindo um padrão específico para propósitos energéticos. Um frasco de ervas na cozinha pode estar ali não só para cozinhar, mas para trabalhos mágicos. É importante distinguir quem coleciona esses objetos por moda ou interesse superficial de quem os utiliza como parte de uma prática espiritual genuína. Como apontou a antropóloga Tanya Luhrmann, a diferença costuma se manifestar no conhecimento profundo sobre o significado e o uso tradicional de cada objeto, bem como na reverência com que são tratados. Se você perceber que alguém possui vários desses objetos, conhece sua história e significado tradicional e parece ter uma relação pessoal com eles que vai além da simples posse, pode estar diante de alguém que mantém vivas antigas tradições mágicas por meio dessas ferramentas e símbolos. Com esses objetos como pontes entre mundos, passemos agora ao sexto sinal, que nos leva à misteriosa arte de enxergar além do óbvio. Sexto sinal: conhecimento de adivinhação. Você já conheceu alguém que parece ter um dom especial para ler situações, que usa métodos pouco convencionais para obter respostas ou que constantemente tem palpites que acabam sendo acertados? Essas habilidades podem ser manifestações do sexto sinal, o conhecimento e a prática de artes divinatórias. A adivinhação, a arte de obter conhecimento não disponível por meios comuns, faz parte central das práticas mágicas desde tempos imemoriais. O antropólogo Claude Lévi-Strauss documentou sistemas de adivinhação em sociedades ao redor do mundo, encontrando semelhanças surpreendentes em seus princípios fundamentais, apesar das diferenças culturais. Contrariando as representações populares, a adivinhação tradicional não busca prever o futuro de maneira determinista, mas sim, como explica a antropóloga Mary Douglas, oferecer um meio de lidar com a incerteza e acessar conhecimentos subconscientes ou transpessoais que de outra forma permaneceriam inacessíveis. Uma praticante de bruxaria tradicional pode usar diversos métodos divinatórios, cada um com raízes históricas profundas. O tarô, embora relativamente recente em sua forma atual, do século XV, incorpora simbolismo hermético e cabalístico muito mais antigo. De acordo com a historiadora Gertrude Mauchly, as imagens do tarô preservam elementos de antigos sistemas de conhecimento que sobreviveram à censura religiosa precisamente por estarem disfarçados como simples cartas de jogo. A leitura de folhas de chá, tasseomancia, tem uma história que remonta pelo menos à antiga China e se espalhou pela Europa no século XVII. A antropóloga Marlene Dobkin, de Rios, documentou como práticas semelhantes de leitura de padrões em substâncias naturais aparecem em tradições xamânicas ao redor do mundo, desde a leitura do cacau na Mesoamérica até a interpretação de padrões na areia entre povos africanos. O historiador Robin Briggs, em seu estudo da bruxaria europeia, descobriu que muitas mulheres acusadas durante os julgamentos por bruxaria eram conhecidas em suas comunidades por sua capacidade de encontrar objetos perdidos ou identificar os responsáveis por roubos ou doenças por meio de várias técnicas divinatórias. O que distingue uma verdadeira praticante de alguém com um interesse casual nessas artes é a abordagem. Como documentou a antropóloga Felicitas Goodman, as adivinhas tradicionais não veem essas práticas como entretenimento ou curiosidade, mas como formas sérias de conhecimento que exigem disciplina, estudo e, muitas vezes, estados alterados de consciência.
Se você observar alguém que pratica a adivinhação tradicional, notará certos padrões. Frequentemente, há rituais preparatórios, limpar o espaço, acender velas específicas, fazer invocações ou meditações antes de começar. A historiadora Eva Pox documentou como essas preparações têm paralelos em registros históricos de práticas divinatórias desde o século XVI. Essas pessoas costumam ter uma relação especial com suas ferramentas de adivinhação. Um baralho de tarô não é apenas um conjunto de cartas, mas quase um ser vivo com o qual a praticante desenvolve um relacionamento. A antropóloga Susan Greenwood observou como as praticantes experientes frequentemente descrevem suas ferramentas divinatórias como tendo personalidade ou voz própria. Uma característica particularmente reveladora é a capacidade de usar sistemas divinatórios improvisados ou naturais. A etnógrafa Jeanne Favre-Sada documentou como as adivinhas rurais francesas conseguiam ler sinais em fenômenos naturais, o voo dos pássaros, padrões nas nuvens ou o comportamento incomum de animais. Essa habilidade de encontrar significado no que parece aleatório é uma marca distintiva da consciência mágica tradicional. O historiador Owen Davis documentou como, durante séculos, comunidades rurais dependiam de adivinhos locais para decisões importantes, quando plantar as lavouras, onde cavar um poço ou como tratar doenças complexas. Essas pessoas, muitas vezes mulheres, mantinham posições respeitadas apesar das condenações oficiais pelas autoridades religiosas. Um aspecto fascinante é como esses conhecimentos divinatórios eram transmitidos. Segundo a antropóloga Sabina Magliocco, muitas técnicas passavam dentro de famílias, frequentemente pulando gerações, de avó para neta, por exemplo. Outras exigiam uma iniciação formal ou surgiam após uma doença iniciática ou crise pessoal que despertava a sensibilidade da pessoa. As verdadeiras praticantes de adivinhação tradicionalmente não cobravam por seus serviços no sentido comercial moderno, mas operavam em sistemas de reciprocidade comunitária. A antropóloga Ruth Inge Heinz documentou como, em várias culturas, as adivinhas recebiam compensação em forma de alimentos, serviços ou presentes simbólicos, refletindo o caráter sagrado de seu trabalho. Contrário aos estereótipos, a adivinhação tradicional não tem a ver com fazer previsões dramáticas ou criar dependências. A historiadora Emily Lyle documentou como as adivinhas rurais escocesas viam seu papel como empoderar quem as consultava, ajudando-os a acessar sua própria sabedoria interior, em vez de depender de oráculos externos. Atualmente, alguém com conhecimento divinatório tradicional pode ser mais discreto sobre suas habilidades. Talvez mencione ocasionalmente suas intuições ou sonhos premonitórios. Pode oferecer conselhos que parecem surpreendentemente precisos, sem revelar completamente a fonte. Ou talvez seja conhecido em um círculo pequeno como alguém a consultar em momentos de confusão ou decisões importantes. A antropóloga Lucy Goodson documentou como muitas praticantes contemporâneas integram conhecimentos psicológicos modernos a técnicas de adivinhação tradicionais, vendo esses métodos como formas de acessar o inconsciente coletivo ou campos de informação não locais. Termos mais aceitáveis no contexto moderno do que as explicações tradicionais de ver com o terceiro olho ou consultar espíritos. Se você conhece alguém que demonstra a capacidade consistente de acessar informações que não deveria saber por meios comuns, que usa sistemas simbólicos tradicionais com fluidez e reverência e que parece transitar com confiança pelos reinos do desconhecido, pode estar diante de alguém que mantém vivo esse aspecto fundamental da bruxaria tradicional. Com essa compreensão de como as praticantes tradicionais enxergam além do visível, estamos prontos para explorar o sétimo e talvez mais revelador sinal, que mostra como esses conhecimentos ancestrais se mantêm vivos através do tempo. Sétimo sinal: linhagem e transmissão de conhecimento. Estamos chegando agora ao sinal mais revelador e talvez o mais difícil de detectar: a conexão com uma linhagem e a forma como o conhecimento é transmitido. Esse sinal toca a própria essência da bruxaria tradicional como prática
que sobreviveu a séculos de perseguição, precisamente graças a seus métodos cuidadosos de preservação e transmissão. A antropóloga Jeanne Favre-Saada, em seu estudo pioneiro sobre praticantes mágicos na França rural, descobriu que o acesso ao conhecimento era estritamente controlado. Nem todo mundo pode se tornar um desencantador, ela escreveu. O poder precisa ser transmitido e existem regras específicas sobre quem pode recebê-lo e como deve ser passado. Historicamente, existem duas principais formas de transmissão: a linhagem familiar e a iniciação formal. A historiadora Emma Wilby, examinando testemunhos de julgamentos por bruxaria na Escócia, encontrou inúmeros casos em que os acusados mencionavam ter aprendido suas artes com um parente, frequentemente uma avó ou tia. Esse padrão de transmissão familiar, frequentemente saltando gerações, aparece consistentemente em registros de toda a Europa. O antropólogo Rauni-Lena Lukanen-Kilde documentou como na Finlândia, certas famílias eram conhecidas por ter o dom há gerações. Crianças que mostravam sinais de sensibilidade especial eram identificadas cedo e recebiam treinamento específico dos mais velhos. Curiosamente, esse conhecimento muitas vezes era transmitido em momentos liminares, durante a puberdade, na véspera de Natal ou no momento da morte de um membro da família. A antropóloga Caroline Humphrey encontrou padrões semelhantes na Sibéria, onde o conhecimento xamânico, com muitos paralelos à bruxaria europeia, se mantinha dentro de certas linhagens familiares. O fascinante é que mesmo durante a era soviética, quando essas práticas foram oficialmente proibidas, a transmissão continuava em segredo, muitas vezes codificada como contos populares ou remédios caseiros. Uma característica reveladora é o momento e o método de transmissão. Segundo o folclorista Eva Pox, em muitas tradições europeias, determinados conhecimentos mágicos só podiam ser transmitidos em momentos específicos. Na véspera de Natal, durante um eclipse, na véspera de São João, ou quando o aprendiz atingia certa idade. Às vezes, a transmissão exigia rituais específicos, como tomar as mãos de um moribundo para receber seu dom. Quanto à iniciação formal, o historiador Carlo Ginzburg documentou como, mesmo nos períodos de perseguição mais intensos, existiam grupos organizados que mantinham cerimônias de iniciação. Esses rituais frequentemente incluíam períodos de isolamento, jejum, indução de estados de consciência alterada e provas específicas, projetadas para despertar as habilidades latentes do iniciado. Como esse sinal se manifesta hoje? Alguém com conexão a uma linhagem tradicional pode mencionar casualmente histórias de família sobre uma avó que sabia das coisas, uma tia que era conhecida por seus remédios ou um parente que tinha o dom. Essas referências costumam ser discretas, pois a perseguição histórica deixou um legado de cautela. A antropóloga Sabina Magliocco observou que muitas praticantes contemporâneas podem não perceber inicialmente que seus conhecimentos têm raízes em tradições familiares. Às vezes, apenas depois de anos de prática pessoal, descobrem que suas inclinações naturais coincidem com práticas que seus ancestrais realizavam, um fenômeno que Magliocco descreve como memória cultural. Um sinal sutil é a posse de objetos herdados com significado especial. Um livro de receitas familiar que inclui remédios herbais, joias com símbolos específicos, ferramentas como pilões, tigelas ou facas que passaram por gerações. Como documentou o historiador Owen Davis, esses objetos frequentemente serviam como veículos de transmissão de conhecimento, cada um com sua própria história e conjunto de instruções específicas. A antropóloga Tanya Luhrmann documentou como, mesmo em grupos contemporâneos formalizados, o aprendizado não se limita à instrução explícita. Muito conhecimento é transmitido por meio do que ela chama de aprendizado interpretativo, um processo gradual em que o estudante aprende a ver e interpretar o mundo por meio de uma lente mágica, desenvolvendo novas formas de percepção e compreensão. Um aspecto fascinante documentado pelo folclorista Henry Glassy é como o conhecimento tradicional frequentemente se codifica em formas aparentemente inofensivas. Canções de ninar,
contos populares, provérbios ou técnicas artesanais como tecelagem ou jardinagem. Uma praticante que herdou o conhecimento tradicional pode conhecer uma quantidade incomum de folclore local, canções antigas ou técnicas artesanais que têm significados ocultos. A transmissão de conhecimento na bruxaria tradicional não é simplesmente intelectual, mas experimental e incorporada. A antropóloga Susan Greenwood observou que certas posturas, gestos e modos de se mover podem fazer parte do conhecimento transmitido. Uma praticante experiente pode ser reconhecida pela forma como se movimenta em um espaço sagrado ou por gestos específicos que faz inconscientemente enquanto trabalha. Um indicador importante é a atitude em relação ao conhecimento. Como documentou a etnógrafa Felicitas Goodman, as praticantes tradicionais costumam ver seu saber não como uma posse pessoal, mas como um presente recebido e uma responsabilidade em relação à sua comunidade e às gerações futuras. Essa humildade diante do conhecimento, o reconhecimento de ser apenas um elo em uma corrente de transmissão, é característica das tradições genuínas. A história oral desempenha um papel crucial. A antropóloga Julie Cruikshank documentou como as mulheres indígenas transmitiam conhecimentos mágicos e medicinais por meio de narrativas aparentemente simples, que, quando analisadas em profundidade, continham instruções precisas sobre plantas medicinais, práticas rituais e cosmologia. Uma praticante contemporânea pode ter um repertório semelhante de histórias significativas que transmitem sabedoria em múltiplos níveis. O historiador Ronald Hutton destaca que, após séculos de perseguição, muitas linhagens tradicionais desenvolveram métodos de verificação para reconhecer outros praticantes. Certos cumprimentos, perguntas específicas ou referências que pareceriam inofensivas para estranhos, mas cheias de significado para os iniciados. Esses pequenos sinais de reconhecimento podem persistir até hoje. Um aspecto particularmente interessante documentado pela antropóloga Sabina Magliocco é o fenômeno do despertar tardio. Muitas praticantes relatam ter tido experiências desde a infância que não conseguiam explicar, apenas para descobrir, anos depois, ao se depararem com conhecimentos tradicionais, que essas experiências se encaixavam perfeitamente em um sistema coerente. Esse reconhecimento, essa sensação de voltar para casa, para um conhecimento que de alguma forma já se possuía, é descrito por muitas como um indicador de conexão com tradições ancestrais. Nas tradições mais secretas, como documentou a historiadora Eva Pox, o conhecimento completo nunca era transmitido a uma única pessoa. Diferentes aspectos eram divididos entre vários aprendizes, garantindo que o sistema completo existisse apenas coletivamente. Uma estratégia que protegia o conhecimento durante os tempos de perseguição. Hoje, isso pode se manifestar como praticantes que são especialistas em uma área específica, herbalismo, adivinhação, trabalho energético, mas que colaboram com outras para cerimônias ou trabalhos mais complexos. A antropóloga Ruth Inge Heinz documentou como, em diferentes culturas, a transmissão de conhecimento mágico frequentemente vinha acompanhada de testes ou desafios destinados a avaliar não apenas a capacidade do aprendiz, mas também sua ética e maturidade. Uma praticante contemporânea pode mencionar ter passado por períodos de prova ou avaliação antes de receber certos conhecimentos. Esse sétimo sinal, a conexão com uma linhagem e a forma como o conhecimento é transmitido, é talvez o mais profundo, pois revela a bruxaria não como um conjunto de técnicas ou crenças, mas como uma corrente viva de sabedoria que flui através do tempo, adaptando-se, mas mantendo sua essência, sobrevivendo precisamente por saber quando se mostrar e quando permanecer oculta. Se você conhece alguém que pareça possuir conhecimentos que não se encontram em livros, que demonstre reverência por seus ancestrais e tradições, que fale sobre ter recebido mais do que aprendido seu saber e que se veja como guardião de um conhecimento que eventualmente deve ser transmitido, pode estar diante de alguém que encarna esse sétimo e mais revelador sinal da bruxaria tradicional.
Exploramos juntos 7 sinais profundamente reveladores que podem indicar que alguém está conectado às tradições ancestrais de bruxaria. Esses sinais não são casuais ou superficiais, mas manifestações de um sistema de conhecimento e prática que sobreviveu a séculos de perseguição, precisamente por sua capacidade de adaptação e relevância contínua. O primeiro sinal, uma conexão profunda e quase simbiótica com a natureza, mostra que, para a bruxa tradicional, o mundo natural não é algo separado a ser dominado, mas um tecido vivo, do qual ela própria faz parte. Essa conexão não é romântica ou idealizada, mas prática, imediata e sensorial. O segundo sinal, o conhecimento herbário e medicinal, revela como esse vínculo com a natureza se traduz em aplicações práticas, mantendo vivo um repertório tradicional que antecede e frequentemente complementa a medicina moderna. Esse conhecimento não é apenas técnico, mas integra dimensões físicas, energéticas e espirituais. Com o terceiro sinal, a sensibilidade energética e espiritual, vimos como a percepção da praticante tradicional vai além dos 5 sentidos convencionais, alcançando dimensões da realidade que a ciência contemporânea mal começa a explorar. Essa sensibilidade não é uma crença abstrata, mas uma experiência vivida e incorporada. O quarto sinal, os rituais e práticas cíclicas, mostrou como a bruxa tradicional vive imersa nos ritmos naturais, organizando sua vida e seu trabalho de acordo com padrões que a maior parte da sociedade moderna esqueceu, mas que continuam a influenciar nossos ciclos biológicos e psicológicos. Com o quinto sinal, as ferramentas e símbolos tradicionais, exploramos os objetos e representações físicas que servem como pontes entre mundos. Não como fetiches mágicos, mas como amplificadores de intenção e consciência, carregados de significados acumulados ao longo de gerações de uso. O sexto sinal, o conhecimento de adivinhação, revelou métodos ancestrais para acessar informações que não estão disponíveis por meios comuns, técnicas que permitem navegar a incerteza e tomar decisões mais informadas ao consultar fontes de sabedoria que vão além do intelecto racional. Finalmente, com o sétimo sinal, o linhagem e a transmissão de conhecimento, descobrimos como essas tradições se mantêm vivas ao longo do tempo, passando de geração em geração por meio de métodos cuidadosamente preservados que garantem que esse precioso patrimônio cultural não se dilua nem se perca. É importante entender que esses sinais não devem ser usados para julgar ou rotular outros sem seu consentimento. As pessoas que mantêm vivas essas tradições aprenderam, ao longo de gerações de perseguição, a serem discretas sobre suas práticas. O respeito por sua privacidade e autonomia é essencial. Também devemos reconhecer que existe diferença entre práticas genuínas, enraizadas em tradições culturais específicas, e apropriações superficiais, motivadas por modas passageiras. As verdadeiras tradições estão sempre ligadas a um contexto cultural, histórico e comunitário. A antropóloga Sabina Magliocco nos lembra que essas tradições não são relíquias do passado, mas expressões vivas e em constante evolução, que continuam a se adaptar às circunstâncias em mudança, ao mesmo tempo em que mantêm seus princípios fundamentais. O que vemos hoje não é idêntico ao que se praticava há séculos, mas conserva sua essência e propósito. Em um mundo que enfrenta crises ecológicas, sociais e espirituais sem precedentes, essas tradições oferecem perspectivas valiosas, uma ética de interconexão com a natureza, métodos para manter o equilíbrio pessoal e comunitário e formas de conhecimento que complementam o paradigma científico dominante. Como ressalta o historiador Ronald Hutton, a perseguição histórica a essas tradições representou não apenas uma tragédia humana, mas também uma grande perda cultural. Ao reconhecer e respeitar essas práticas hoje, participamos da reparação desse dano histórico e da preservação de um patrimônio cultural que pertence a toda a humanidade. Percorremos juntos um caminho fascinante por esses 7 sinais que revelam a presença de antigas tradições de bruxaria no mundo contemporâneo. Além dos estereótipos e das representações distorcidas, descobrimos um sistema de conhecimento e prática
profundamente enraizado na conexão com a natureza, na sabedoria ancestral e em uma forma alternativa de perceber e se relacionar com o mundo. Essas tradições não são relíquias do passado, nem invenções modernas, mas correntes vivas de sabedoria que fluíram de forma subterrânea por séculos de perseguição, emergindo hoje em formas que combinam fidelidade às raízes com adaptação a novos contextos. Se você reconheceu alguns desses sinais em pessoas que conhece, ou até em si mesmo, convido-o a se aproximar dessas tradições com respeito e genuína curiosidade. A antropóloga Margaret Mead nos lembrava que nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos atenciosos e comprometidos possa mudar o mundo. De fato, é a única coisa que já o fez. As guardiãs dessas tradições foram exatamente esse tipo de gente, mantendo acesa a chama do conhecimento quando teria sido mais fácil e seguro deixá-la se apagar. Eu o encorajo a compartilhar nos comentários suas próprias experiências ou encontros com essas tradições. Você conheceu alguém que apresentava esses sinais? Talvez tenha sentido em si mesmo uma conexão inexplicável com práticas ou conhecimentos que pareciam vir de um lugar profundo dentro de você? Para aqueles que desejam se aprofundar nesse assunto de maneira acadêmica e respeitosa, recomendo obras como Drawing Down the Moon, de Margot Adler, Witching Culture, de Sabina Magliocco, The Triumph of the Moon, de Ronald Hutton, ou Persuasions of the Witch's Craft, de Tanya Luhrmann. Esses textos oferecem visões bem fundamentadas e matizadas sobre tradições mágicas, tanto tradicionais quanto contemporâneas. Em vídeos futuros, exploraremos aspectos específicos dessas tradições em maior profundidade. O trabalho com plantas medicinais tradicionais, os rituais sazonais e seu significado atual, ou as maneiras pelas quais essas práticas podem oferecer ferramentas para a cura pessoal e comunitária em tempos de crise. Se esta jornada através dos 7 sinais lhe foi valiosa, convido-o a inscrever-se neste canal e ativar as notificações para não perder as próximas explorações de nossa rica herança de sabedoria tradicional. Compartilhar este vídeo também ajuda a difundir uma compreensão mais profunda e respeitosa de tradições que foram mal compreendidas por tanto tempo. Obrigado por me acompanhar neste passeio por um caminho menos trilhado de nossa história cultural. As tradições que exploramos representam não apenas um passado fascinante, mas também uma forma de sabedoria que muito tem a oferecer ao nosso presente e futuro. Lembremos que, por trás de cada erva medicinal, de cada ritual sazonal e de cada prática divinatória, há gerações de mulheres e homens que dedicaram suas vidas para preservar e transmitir esse conhecimento, muitas vezes enfrentando perseguição e incompreensão. Sua coragem e perseverança permitiram que essas tradições chegassem até nós, adaptando-se e evoluindo, mas mantendo sua essência intacta. Ao aprender a reconhecer esses sinais, não apenas ampliamos nossa compreensão da diversidade de experiências espirituais humanas, mas também honramos a memória de quem foi perseguido por manter essas práticas vivas. Como disse a escritora Starhawk, a bruxaria nos oferece um relacionamento com o divino, no qual somos ao mesmo tempo filhos amados e participantes da vida de um ser maior. Em um mundo que enfrenta crises sem precedentes, essas antigas tradições nos lembram da importância de viver em harmonia com os ciclos naturais, de honrar a sabedoria que reside em nossos corpos e na própria terra, e de reconhecer que há múltiplas formas de conhecimento, todas valiosas em seus próprios contextos. Se este tema ressoou com você, eu o incentivo a continuar explorando com o coração aberto e a mente curiosa. A verdadeira sabedoria nunca teme a investigação, e as tradições autênticas florescem sob a luz do pensamento crítico, combinado com o respeito genuíno. Até nosso próximo encontro. Que a sabedoria dos caminhos antigos ilumine o seu trajeto